Opa, bom dia, tudo bem, pessoal? Esse microfone aqui mais forte, acaba que não tem tanto conteúdo. Bom dia ao pessoal daí de casa também. Eu achei que essa prova de penal foi menos complicada do que a outra, uma opinião minha. O que acontece? A gente precisa conhecer o posicionamento dos integrantes da banca. Ah, porque a primeira fase, porque tem que ser posição não sei o que lá. Vai entrar com recurso, de repente não vai ganhar, vai querer judicializar um concurso, vai se queimar, a verdade é essa, porque existem outras fases ainda depois da primeira fase, e não vai resolver. Aí tem alguns amigos que disseram, também eu nem me apresentei, né? Porque eles que não me conhecem, eu sou Mauro, sou professor de Direito Penal aqui do curso, sou delegado de Polícia Civil também do último concurso. Muitos aí, a gente teve a oportunidade de estar junto, né, nessa reta final, ou até mesmo antes da primeira fase, ou aqui, ou em outros locais. E aí eu trabalhei penal geral, penal especial, trabalhei legislação extravagante, a gente vai falar sobre isso tudo aqui. Voltando. Aí tem amigos que disseram, mas não estava no edital a bibliografia dos integrantes da banca. Porra, vocês estão fazendo prova para delegado de polícia, eu acho que vocês precisam raciocinar um pouquinho. Se tem um integrante da banca que tem um livro, e o nome dele está como participante da banca, não precisa estar o livro dele na banca como bibliografia. Né? Vai querer recorrer, não vai arrumar nada também. Estou avisando logo, porque não estou aqui só como professor. Estou querendo dar também uma palavra de amigo, tá? Orientar vocês de como a gente deve proceder para fazer eventuais recursos. Aqui hoje, eu vou até de antemão pedir desculpas, sempre a gente acaba a nossa aula, eu fico aqui fora conversando um tempão. Hoje a gente está com uma demanda aí, que aconteceu uma prisão em São Paulo, a minha equipe participou, vou ter que sair daqui correndo para a delegacia para resolver tudo, mas nada impede, a gente está sempre conversando, e eu já respondi centenas, aí seria exagero da minha parte, mas eu já respondi dezenas de e-mails e de mensagens nas redes sociais acerca de eventuais recursos, acerca de ajudar nos recursos. Assim, eu acho que o professor ele não tem que fazer o recurso para o aluno tem que pensar e fazer o recurso dele. Eu nunca pedi na minha vida para nenhum professor fazer o recurso meu. Traga os seus fundamentos e me mande, que eu vou responder todos os recursos que vocês quiserem fazer. Mas eu também vou ser sincero, eu vou responder, vou ajudar, mas vou falar, eu acho que aqui não cabe não. Estou te ajudando, mas acho que aqui não cabe não. Então não cabe a mim aqui ficar discutindo eventuais recursos, porque senão a aula não vai acabar nunca. Eu devo corrigir aqui umas 12 ou 13 questões de direito penal, e o restante quem vai corrigir vai ser a professora Angélica, porque é legislação especial, foi uma divisão que a gente fez. Eu nem ministrei parte especial aqui nessa reta final, eu trabalhei com vocês parte geral. E também tem muito aluno dizendo, professor, não caiu parte geral. Eu acho que vocês estão completamente enganados, porque se você não conhecer parte geral, você não conhece parte especial, você não conhece legislação especial e você não aprende processo penal também não, tá, pessoal? As coisas não têm uma ordem à toa. Na faculdade, qual foi a primeira disciplina da área criminal que a gente estudou? Direito Penal 1. Aí depois a gente foi caminhando, depois demos processo penal. Assim, na minha faculdade não foi assim, dei aula em faculdade durante quase 5 anos, também não era assim. Eu acho que não tem nenhuma faculdade que Direito Penal 1 começa com processo penal 1, no mesmo período. Eu acho que não. Você primeiro tem que conhecer Direito Penal. E aí eu até fazendo uma propaganda aí, mas falando realidade. Eu fiz um reta final, né, online, algumas pessoas se inscreveram. Quem não se inscreveu deu mole, porque ali tinham 3 questões da prova. A questão 1, a gente mais ou menos explica a questão aí do princípio, dos princípios, né, que o professor Leonardo e o professor Gilberto concordam. Acho eu que pode até haver uma discussão por conta da resposta, mas tinha como eliminar, então acho que não vai ter, só que princípios não precisam estar positivados. A gente tem até o nosso anteprojeto aí de Código Penal, positiva muitos princípios, completamente desnecessário. Princípios não precisam estar positivados. A questão da omissão foi dada lá no curso, também quem assistiu. A questão lá do celular, né? A gente vai ler aqui do pós-facto impunível. Eu expliquei isso claramente no curso.
Inclusive, dei exemplos, no exemplo não era no caso do primeiro crime ser um furto, mas o exemplo que eu dei era o roubo. É a mesma coisa. Nós temos que ter mais de um bem jurídico tutelado, maculado, no caso concreto, para a gente falar em mais de um crime. E ali nós tivemos somente um bem jurídico maculado, que foi o telefone da menina. Se porventura, e aí eu estou até me antecipando a correção, depois eu vou voltar, quando ele anunciou o telefone na internet, ele tivesse vendido o telefone, ele teria enganado essa pessoa que estava comprando o telefone, e aí sim ele cometeria um crime de estelionato. Isso foi falado claramente, é a aula 9 lá até do reta final. Então, assim, não pensem que não caiu parte geral, porque caiu. E na segunda fase vai cair mais ainda, porque é o que eu falo. São 30 linhas para cada questão. São 4 questões. Caindo uma questão de parte especial, você não consegue usar as 30 linhas só com parte especial. Você vai ter que falar de princípios, você vai ter que falar de intercrimes, você vai ter que falar de consumação. E, para isso, você tem que ter conhecimento. E, para isso, você precisa... Depende, nem todas. Mas, e também tem a aula lá de imputação objetiva perfeita, foi claro, toda a posição do Roxin. Para isso, você precisa conhecer a parte geral. Tudo bem? Então, vamos começar aqui as questões. Repetindo que não vou conseguir ficar discutindo aqui eventuais recursos. Por favor, peço que me mandem e-mail, entrem em redes sociais. Se vocês não tiverem, eu vou até anotar aqui. Ela me perguntou aqui se eu vou fazer uma reta final para a segunda fase. Pessoal, eu não sei se você se matriculou no curso. Quem se matriculou viu que o tempo inteiro eu fiquei falando. Isso aqui é para a primeira, para a segunda e para a terceira fase. A gente tem aí 1h30 de aula de crimes omissivos. É para saber o que escrever na hora de cair uma questão de segunda fase. Para saber o que responder para uma prova oral. Eu acho que não há necessidade de se fazer um curso voltado para a segunda fase, um curso voltado para a terceira fase, porque, a depender do que você estiver se propondo a passar, você está querendo enganar os outros. Não é dessa maneira que eu trabalho. Então, assim, aquele material, e a gente se comprometeu em colocar 10 aulas, as 10 aulas foram postadas, colocamos 2 aulas extras, e outras aulas extras serão colocadas, todas voltadas com o posicionamento da banca. Por quê? Porque a banca adota, e todo mundo sabe, o professor do Leonardo de Bem, o livro, né, do professor Leonardo de Bem. Eu peguei esse livro, tive o trabalho que vocês deveriam ter, que é resumir o livro e explicar para vocês o posicionamento deles. É claro que a gente também trouxe o posicionamento do professor Gilberto em parte especial, mas o foco da reta final é parte geral. Tudo bem? Professor Mauro César, @gmail.com é o e-mail, @professor Mauro César é o Instagram, e tem o canal do YouTube, que não está com tanto vídeo assim por conta dessa correria de reta final, mas agora a gente vai conseguir colocar mais conteúdo lá, é /professor Mauro César. Vamos lá então, pessoal. A primeira questão, eu acho que não há necessidade de eu ler todas as questões, só se tiver alguma coisa que a gente precise comentar na resposta, até para ganhar um pouco de tempo, né? Ela fala do quê? Da aplicação do princípio da insignificância, né, na questão aí de quando a gente está falando sobre crimes tributários. E aí a gente sabe que a União ela tem um posicionamento de aplicar o princípio da insignificância até R$20 mil, e os estados e municípios também podem utilizar esse limite, mas não são obrigados a utilizar esse limite. Tudo depende do valor que o fisco estadual ou o fisco municipal entende como ser desnecessário aplicar, impetrar uma ação de cobrança na área tributária. Mas, repito, princípio da insignificância não é diretamente ligado a esse valor. É o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, primeiro o STF, primeiro o STJ, depois o outro também concordou com esse entendimento, e no âmbito da União aplica até 20 mil. Nós podemos ter valores diferentes aplicados no fisco estadual para fins de se impetrar ou não aquela ação de cobrança? Podemos. Olha a resposta que a banca deu como correta, que eu acho que é correta, mas acho que poderia ter sido colocada de uma maneira diferente. É aplicável aos tributos de todos os entes federativos, desde que haja norma estadual ou municipal, estabelecendo os parâmetros de aferição, desconsiderados os juros e a multa. Essa norma, que não necessariamente precisa ser uma lei, tem que ser direcionada à ação de cobrança, e não à aplicação do princípio da insignificância na área penal.
Porque, repito, isso está lá no curso reta final. Os princípios não precisam de serem positivados. Princípios são implícitos no nosso ordenamento jurídico. Nós temos princípios expressos? Temos, mas não há essa necessidade. E isso o professor Leonardo de Bem fala claramente no livro dele, o livro que o professor Gilabert também adota. Resposta aí não tem tanto mistério, assertiva é. Questão 2 é de lei extravagante, aí a professora Angélica vai corrigir. Questão 3 é uma questão também que é bem batida, tanto em provas anteriores quanto na jurisprudência. É o chamado estelionato judiciário. A pessoa mente no Poder Judiciário para conseguir receber uma verba aí, se o juiz acreditar nela e condenar a outra parte. Isso é fato atípico, tudo bem? É uma conduta típica, essa é a posição majoritária na doutrina. Alguns colegas aí tentaram discutir uma tentativa de estelionato, mas dentro do Poder Judiciário isso não cabe, porque é a pacificação da jurisprudência aí dos tribunais superiores. Então, resposta também assertiva A. Assim, pessoal, eu não sei qual é a prova de vocês. Eu estou me baseando na prova que foi colocada no site. Então, que é aquela prova principal lá que foi colocada no site. A questão 3 é a que fala do Atanagildo. Ofereceu ação indenizatória contra a empresa concessionária de energia elétrica e por aí vai. Eu sei que muda a ordem das questões e muda também a ordem das assertivas. Eu estou utilizando a prova principal lá do site. E a resposta correta, conduta atípica. Beber uma água aqui. Questão 4 é uma questão também que envolve bastante conhecimento jurisprudencial, tá? Mas também envolve algum conhecimento, não digo doutrinário, né? Mas conhecimento jurisprudencial é a base dessa questão 4 aqui. Questão 4, na minha prova, é aquela do abortamento permitido, né? Ao analisar sobre o prisma jurídico penal um abortamento, delegado de polícia, tal. Resposta que a banca deu e que eu concordo. Em discussão acerca da possibilidade de aborto no primeiro trimestre de gravidez, ministro do STF, foi o ministro Barroso, tá? Proferiu voto defendendo a inexistência de aborto criminoso nesse período, invocando, para tanto, entre outros argumentos, o critério da proporcionalidade. Foi o HC 124.306, 124.306. É a resposta que eu julgo correta. Vamos trabalhar rapidamente as outras assertivas. Assertiva A da minha prova. Conforme entendimento majoritário do STF, o abortamento de feto anencefálico, o estado de necessidade, não. O STF explicou, a doutrina também explica, e a gente pode até rapidamente trabalhar aqui. Na legislação de transplantes de órgãos e tecidos, quando é que a vida ela acaba? Ela cessa para fins jurídicos. Quando a gente encerra as funções do nosso tronco encefálico. Então, se quando a gente não tem mais as funções do encéfalo, a gente enxerga que aconteceu a morte, a vida começa com um raciocínio a contrário senso com as funções do tronco encefálico. O feto anencéfalo, ele não tem esse tronco encefálico. Então, ele não inicia essas funções vitais com base na lei lá de transplantes de órgãos. Então, muita gente defende a atipicidade do aborto do feto anencéfalo, que, na verdade, não deveria nem receber esse nome, porque o aborto é quando a gente interrompe a gravidez e mata, entre aspas, né, o feto que está com vida na barriga da mãe. Aquele feto ele não tem vida, mas chama aí de uma maneira já médico e doutrinária e jurídica de aborto do feto anencéfalo. Não é estado de necessidade, tá bom? Isso, aí eu repito, não caiu parte geral? Claro que caiu parte geral. Para saber o que é estado de necessidade, a gente tem que conhecer parte geral. Deve ser responsabilidade por aborto culposo. Eu nem vou continuar conversando. Aborto culposo, né? Acho que a gente pode pular. Aí a questão C, até alguns professores comentando, alguns professores que eu conversei, que dão aula também, alguns amigos meus, fizeram uma crítica dessa síndrome de Boller-Stalker aí, porque isso não é algo que corriqueiramente é trabalhado na doutrina, não é algo que corriqueiramente a gente vê nos julgados também dos tribunais superiores, mas ele nada mais é do que
essa síndrome, nesse julgado, acho que foi o RESP, se vocês quiserem anotar, 146788 lá de Goiás. Eles trouxeram os mesmos fundamentos, né? 1467, 3 vezes o número 8, 888. 1.467.888. Eles trouxeram os mesmos fundamentos lá da anencefalia. O problema todo é que o julgado não falou nada de que isso seria um aborto terapêutico, porque não tem risco para a vida da mãe. O aborto terapêutico é quando tem risco para a vida da mãe, e o aborto sentimental é aquele lá, no caso, é no caso do estupro, né? E aí, no aborto sentimental ou humanitário, essa aqui é questão muito batida também. Isso aqui, todo mundo que estuda um pouquinho já conhece essa assertiva. Dado que a ocorrência de um estupro nem sempre será verificável de plano, exige-se ordem judicial, sem a qual a intervenção será criminosa. Não exige ordem judicial, não exige instauração de inquérito policial, exige somente um registro de ocorrência na delegacia para que possa proceder aí ao aborto sentimental. Resposta, então, na minha prova, é a assertiva D, em discussão acerca da possibilidade de aborto, tal. Questão 5, é do policial civil, tá? Aqui, muita gente ficou em dúvida com a questão do peculato por erro de outrem ou a questão do estelionato. Assim que saiu a prova, 2 colegas lá da minha equipe vieram conversar comigo. Por que você acha que é essa aqui, doutor? Aí eu falei, eu acho que isso seja estelionato, porque, assim, a vítima, ela até chegou em erro à delegacia, achando que caberia aí o pagamento lá do valor, mas o policial civil de férias, o policial civil de férias, ele manteve a vítima em erro, e parte da doutrina defende que, no caso do peculato mediante erro de outrem, eu vou até ler aqui o tipo penal para vocês. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. A doutrina fala que o agente, inicialmente, ele está de boa fé. E aí ele recebeu, mediante erro de outrem, aquele valor, e aí sim ele passa a agir de má fé. Nesse caso, ele já estava de má fé desde o início, quando ele viu que era furto qualificado, não caberia aí a fiança, e deu, entre aspas, essa volta aí na vítima, tá? Então, o estelionato foi o gabarito da banca, e eu concordo. Questão 6. A questão 6 parece que ele pegou dessas discussões aí que a gente tinha na internet no início da pandemia. Fulano não está respeitando as regras de distanciamento social, não está respeitando o lockdown, se ficar doente também, chegar no hospital, não tem que cuidar dele. Pessoal, o médico não tem nada a ver com isso. Assim como o bombeiro não tem nada a ver com isso, assim como a gente está numa troca de tiros, aí atinge lá em legítima defesa, o criminoso leva para o hospital, o médico tem que socorrer, porque ele fez esse juramento quando ele se formou em medicina. Aqui é a mesma coisa. A gente até trabalhou essa questão também lá no curso de reta final, né, que eu falei. Isso é uma das teses, né, também que eu estou estudando lá no mestrado com a professora Patrícia. O que é importante a gente saber aqui? Os 2 precisavam daquele respirador para poder sobreviver. O médico, é claro que no caso concreto, e isso é até exemplo aí de causas supralegais de exclusão da culpabilidade, ele, em determinadas situações, só tem um respirador, tem uma pessoa que já está quase morrendo, não tem tanta chance assim de sobreviver, a outra tem mais chance, e ele tem que saber em qual optar para poder efetivar de uma maneira, assim, com maior chance de sucesso ao salvamento daquelas pessoas. É aquele exemplo clássico da mãe num tsunami, que está segurando 2 filhos também, ela não sabe, ela não vai conseguir segurar os 2 para conseguir salvar, e aí ela segura o mais novinho, porque ela acha que o mais velho vai ter mais condições de saber nadar, conseguir escapar, também não poderia responder. Responder, que eu digo criminalmente, pela morte do outro. A resposta, né, que a banca deu é que eu concordo, a gente até conseguiria chegar nessa resposta por eliminação. Assertiva B na minha prova, B de Botafogo, né? Não responderá pelo resultado morte, pois o dever de omissão prepondera sobre o dever de
ação. Aí na C fala em questão de erro, isso aqui não é hipótese fala em questão de erro não, desculpa, fala em questão de potencial consciência da licitude, aqui não está falando nada dele estar em erro, alguma coisa assim para a gente afastar. Aí a D fala em escusa absolutória, isso não tem nada a ver aí com tipificação, e sim com punibilidade, tá? E a E fala... colocou-se em autocolocação e risco, também não é isso, quis trazer alguns entendimentos aqui da imputação objetiva, não tem nada a ver você andar sem máscara, você está se autocolocando em risco, não tem um risco concreto de morte quando você, né, anda sem máscara. Eu mesmo trabalhei durante a pandemia toda, obviamente que respeitava, né, os regramentos, colocava minha máscara, mas uma vez ou outra, numa operação, a máscara caía, você vai cumprir um mandado de prisão, você está subindo uma área conflagrada, e aí eu não estava me colocando em risco se pegasse Covid porque a máscara tinha caído, porque eu estava sem máscara. Isso não existe. Então, a resposta também, B aí, não responderá pelo resultado morte, pois o dever de omissão prepondera sobre o dever de ação. Próxima. Questão 7. Essa aqui depende, a 7 é aquela lá que fala de São Gonçalo, Maricá, Rio Bonito. Essa aqui depende, na verdade tem a banca, eu vou explicar qual foi o posicionamento adotado pela banca, foi o posicionamento adotado de forma majoritária pelos tribunais superiores, só que aqui eu acho que cabe uma discussão. Eu acho que quem quiser pode até recorrer dessa questão, mas... sinceramente, eu acho que o recurso não será provido por conta do posicionamento dos tribunais superiores. Eu creio que não será, mas quem quiser ajuda aí pode me mandar um e-mail que a gente ajuda a fazer. Essa aqui eu até vou ler, mas vou ler rapidamente, tá? Passando-se por funcionária de certa instituição financeira, Helena usou um aplicativo de mensagens para fazer contato com a idosa Abigail. Pessoal, isso acontece, tá? Daqui a pouco vocês serão delegados, vocês vão ver que isso acontece toda hora. E não caiam nesse golpe. Alguém ligou e manda você cortar o cartão pelo meio, mas o chip fica preservado. Aí você vai e entrega o chip para a pessoa. Quando eu fui titular aqui da 6ª DP, isso tem 2 anos, tinha esse golpe a todo momento aqui na região ali do Estácio, Rio Comprido e por aí vai. Não caiam nesse golpe. Isso é questão prática. E quem foi meu aluno aqui, eu falei com vocês, que a orientação de cima era para trazer casos práticos, que era para a gente ver quem efetivamente está pronto para ser delegado de polícia, e não somente quem conhece direito penal. Então, a prova, obviamente, que também demandando conhecimento de parte geral, mas a prova foi muito voltada para casos práticos. E foi assim também em legislação especial que... eu não trabalhei aqui com vocês, só que a professora Angélica vai trabalhar. Mas quem foi meu aluno também de parte de legislação especial, desculpa, eu vou, quando a gente for pular as questões, acho que são 6 ou 7. 5, quem foi meu aluno, a gente viu em sala de aula. As outras a gente não viu porque a gente não trabalhou essa lei. Então, assim, e isso aí não é, então está falando que tem que seguir, isso aí é uma palhaçada sem tamanho. Tem outros professores aí que falam isso. A obrigação do professor é dar o que vai cair na prova. Porque ele estuda a banca, ele estuda o posicionamento dos tribunais superiores, ele sabe o que está sendo cobrado nos outros concursos. Isso aí não é nenhum mérito e não quer dizer que agora todo mundo tem que seguir aquele professor porque ele acertou uma questão. Porra, se ele não acertou nada, ele é uma merda e você não tem mais que estudar com ele. E ele não acertou porque ele é bom ou não, é porque ele está dando a matéria que vai ser cobrada pelo examinador. Então, isso aí não é nenhum mérito, não é nada disso, não. É uma realidade, mas uma obrigação, tá, de quem se presta a tentar ajudar os outros fazendo a prova. Informando-lhe falsamente que o cartão bancário desta fora clonado e pediu que a idosa fornecesse seus dados qualificativos e senha do cartão para cancelamento. Abigail, confiando na suposta funcionária, repassou os dados. Em seguida, Helena disse para Abigail cortar seu cartão ao meio e entregar ambas as partes a outra funcionária, que iria até a sua casa para buscá-las. O golpe é assim mesmo, sem tirar e nem pôr, tá, pessoal? A própria Helena, então, usando camiseta da instituição financeira e um crachá falso, foi até a casa de Abigail em Niterói e pegou as 2 partes do cartão. Como o chip se encontrava preservado, Helena o utilizou para a confecção de um novo cartão, com o qual transferiu o dinheiro da conta de Abigail, sediada em uma agência de São Gonçalo, para a conta diversa, com agência em Rio Bonito. Além disso, Helena fez compras em uma loja virtual, tendo recebido as mercadorias adquiridas em sua casa em Maricá. Considerando essa situação hipotética, assinar a opção que indica o local em que se consumaram os crimes patrimoniais
Foram dois crimes diferentes, tá? Da transferência bancária e da aquisição de mercadorias, respectivamente. Pessoal, a gente pode até discutir acerca de dois crimes de estelionato. Tecnicamente seria. Aí, assim, obviamente de uma maneira muito simplificada, né? Mas que serve como início para a gente começar a diferenciar o furto mediante fraude do estelionato. A questão da contraprestação. Houve contraprestação aqui nos dois fatos. Só que os tribunais superiores têm o entendimento que a primeira situação lá da transferência bancária e tal é furto. Então, se é furto, vai se consumar quando? Quando houver aí a inversão da posse. E essa inversão da posse, segundo a questão, ela aconteceu em São Gonçalo. O segundo delito aí que aconteceu, aí sim a gente pode falar no estelionato, tudo bem? O estelionato, pessoal, ele é um crime material. Lembrando que eu já, mesmo não tendo trabalhado aqui no curso, parte especial com vocês, eu expliquei que quando a gente fala em estelionato, a gente tem que ter o binômio recebimento, né, percepção da vantagem ilícita e prejuízo alheio para a gente poder falar na consumação do crime de estelionato. E quando é que o crime se consumou, então? Com a percepção da vantagem alheia. E a percepção da vantagem alheia, nesse caso, aconteceu quando? Quando chegou a mercadoria que eu comprei lá na loja. Então, seria lá onde a menina mora, Maricá. Resposta: São Gonçalo e Maricá, tudo bem? Só mais uma coisa, pessoal. Eu esqueci de falar na questão 6, é a hipótese de colisão de deveres, né? Porque o médico tem os deveres, né? Eu lembrei aqui agora, tem o dever de proteger os dois, colide os deveres, ele não tem como proteger os dois ao mesmo tempo, proteger o que chegou primeiro, em momento algum deveria ter tirado o aparelho do que chegou primeiro e colocado no segundo, só porque o primeiro se colocou numa posição de ficar mais vulnerável, o que nada tem a ver com autocolocação em perigo, mas de ficar mais vulnerável aí, de pegar o Covid do que o segundo. Até porque, repito, isso não diz respeito ao médico. O médico não é guarda municipal, não é policial, não é ninguém que tem que punir aquela pessoa por infringir normas sanitárias, mas sim é médico, tem que salvar a vida dos outros. Questão 8. A questão 8 é essa questão que eu já até trabalhei aqui com vocês. A questão 8, é óbvio que isso aqui é mais parte geral do que parte especial. E a questão 8, eu até brinquei com um desses policiais que também estavam de plantão ontem lá, eu dei para ele até o minuto da aula que eu falei essa questão, que é essa discussão acerca de uma nova mácula a um bem jurídico protegido, o que levaria, sim, a um segundo crime. Mas não aconteceu nessa questão. Ela furtou um telefone. O bem jurídico protegido aí, o que é? O patrimônio da dona do telefone. Esse patrimônio foi violado. Temos um crime. Depois, esse telefone foi divulgado na internet. A venda dele. Teve gente que colocou aí receptação qualificada. Pessoal, na receptação qualificada, a gente não exige um comércio formal, mas a gente exige uma atividade comercial. Então, o camarada, ele vendeu uma vez alguma coisa de maneira ilícita, alguma coisa produto de crime, isso não é receptação qualificada. Seria receptação qualificada se ele fizesse isso aí várias vezes. É igual eu falo para vocês, quando a gente está estudando o Estatuto do Desarmamento, isso aí não seria o crime lá de você vender arma de fogo de maneira incorreta. Isso aí seria um crime de porte ou do uso permitido ou do uso restrito, porque mesmo a lei fazendo a ressalva que não, que na verdade pode ser até, como eu até fiz a anotação aqui, o exercício da atividade comercial, que não precisa ser de uma maneira concreta, pode até ser, e a lei fala isso, pode até ser praticado em residências, o vulgo camelô, digamos assim, ou aquele cara que abre uma vendinha na casa dele e começa a vender balas roubadas. Ele está fazendo isso de maneira constante. Aí nós temos a receptação qualificada. Mas eu adquiri umas balas roubadas num momento, e vamos esquecer a aplicação, eventual aplicação do princípio da insignificância. Adquiri balas roubadas no momento e revendi, isso não é receptação qualificada, isso é receptação simples. Mas por que tem essa receptação nesse caso? Porque nós teríamos um segundo bem jurídico maculado.
Que aí, vamos criar uma hipótese que é até o que eu dou na aula, que é igual aqui. Eu fui e roubei um telefone celular de alguém. Esse celular que está comigo é produto de crime. Aí eu chego para o Marquinhos e falo, pô, Marquinhos, quer comprar um telefone meu aqui? Esse telefone é bom, um amigo me deu, eu estou sem nota fiscal porque ele me deu, mas o telefone é lícito, pode ficar tranquilo que não tem risco de nada não. E aí daqui a um tempo, o e-mail daquele telefone, e-mail é um código que todo telefone tem, não é e-mail, é e-mail. É um código, se eu não me engano, de 3, 6, 9, de 15 números. Todo telefone tem um e-mail. É a forma que a gente consegue recuperar telefones que são roubados ou furtados. E aí fica é como se fosse um chassi do carro. O chassi é um para cada veículo, o e-mail é um para cada veículo. Escreve e-mail como eu estou falando mesmo. Tá? Aí essa pessoa, ela foi colocada em erro e teve um prejuízo por conta desse erro, adquiriu um bem produto de crime. No meu exemplo, roubo. Nós teríamos 2 crimes aí acontecendo. Pessoa, mas caiu sobre o celular, recaiu sobre o celular. Só que na primeira conduta que eu roubei o telefone, repito, eu estou dando o exemplo que eu dei em sala, não é o da prova, mas é a mesma coisa, aqui foi o furto. Na primeira momento, né, que eu roubei aquele telefone, eu maculei o bem jurídico do dono do telefone. E no segundo momento que eu vendi aquele telefone para alguém, aí eu maculei um bem jurídico de uma outra pessoa que foi vítima de estelionato. Se eu tivesse dado para alguém, não teria outro crime. O exemplo aqui é esse, ele colocou à venda, mas não chegou a vender. Se ele tivesse vendido, ele macularia o bem jurídico de uma outra pessoa, e aí sim Alexandre responderia por receptação. Tudo bem, pessoal? Isso aí foi trabalhado assim de maneira bem... Eu lembro até, eu falei para ele, está na aula 9, bloco 2, minuto 30, esse exemplo lá. Então, quem for aluno aí e não conseguiu assistir, assiste que vai, do reta final, assiste que vai ver essa questão. Quem não viu o curso ainda, tem lá no Instagram, tem a explicação do curso. E outra coisa que vale também a gente trabalhar... Não é apropriação, pessoal, como eu coloquei aqui, tem umas anotações, não é apropriação de coisa achada, tá? Porque coisa esquecida não é coisa perdida, não é coisa abandonada. Ela pode ser objeto de furto. Então, a menina sabia de quem era, essa é a posição do professor Gilabert. Ele me cobrou, não ele, mas gente, me fez essa pergunta na minha prova oral, questão de que eu acho um objeto que eu sei de quem é, que a pessoa havia esquecido no local. E tudo bem? Que crime seria isso? Isso é furto, isso não é apropriação de coisa achada. É um posicionamento dele, que inclusive caiu na minha prova oral, e agora foi cobrado nova. Não foi ele que me perguntou, porque ele falou que não ia me fazer perguntas, mas aí quando eu respondi o posicionamento dele, eu me lembro que ele até riu. Obviamente eu não falei a posição do senhor, mas eu sabia que era a posição dele, ele até riu à época lá, e isso já tem tempo pra caramba. Próxima questão. Questão aqui também que é bem batida, né? É a Convenção de Viena. A gente sabe que quando a gente está falando aí de embaixador, os seus familiares também possuem, né, aquelas imunidades diplomáticas que o embaixador possui. Pessoas que trabalhem na equipe possuem essa imunidade diplomática só no exercício das suas funções. Então, a resposta seria aí, novamente, na minha prova, B de Botafogo. Paolo não poderá ser punido pela lei brasileira, pois, salvo em caso de renúncia, possui imunidade diplomática, embora possa ser punido pelas leis do Estado acreditante. Questão 10, a professora Angélica vai corrigir. Mas quem foi meu aluno aí também viu que a gente trabalhou isso é posição do STF, dei o julgado, aquisição de semente por si só não é crime, porque o STF entende que a semente ela não possui lá o elemento psicotrópico, né, que precisa plantar, que aí sim nasce aquele elemento psicotrópico, como a semente não tem, seria fato atípico. Mas a professora vai corrigir melhor. Questão 11 também, legislação extravagante, ela vai corrigir. Questão 12, questão tranquila também, né, de Maria da Penha, ela vai corrigir, mas quem foi meu aluno, a gente também trabalhou em sala de aula. Questão 13 é organização criminosa, ela vai corrigir.
Quem foi meu aluno, a gente também trabalhou. Quem está lá no Instagram, tem até um post sobre isso, falando da conduta de embaraçar, que é crime material. Então, assim, não, essa prova, diferente da outra, não tem quase nenhuma novidade aí que a gente não conhecesse. Tem essa questão daquela primeira questão que eu mostrei para vocês, ó. A questão 3, né, do estelionato judiciário, e a questão de Maricá, Rio Bonito. Algumas pessoas, a gente está fazendo prova de direito penal, algumas pessoas confundiram consumação do delito com regras de competência. Não acho. Bem, mas, se você, por acaso, quiser fazer o recurso, pode contar comigo que eu ajudo você, mas acho que não vai conseguir. Não, acho que não, mas se quiser, pode fazer que eu ajudo você, tá? Então, 14. A respeito dos crimes contra a administração pública, assinar a opção correta. Aqui é uma questãozinha bem letra de lei, né? Uma questão tranquila. Quem estuda aí crimes contra a administração pública, acredito eu, não teve tanta dificuldade assim para resolver essa questão. Vamos lá. Lembrando que não sei qual é a sua prova. Eu estou trabalhando com a prova que foi postada no site do SEBRASP. A respeito dos crimes contra a administração pública, assinar a opção correta. A conduta de médico particular, solicitar o pagamento de valor em dinheiro para atender paciente pelo Sistema Único de Saúde, não configura crime funcional, pois o agente não se enquadra no conceito de funcionário público para fins penais. Isso é muito batido, ele se enquadra assim, está lá no artigo 337 do Código Penal, tá? B. Comete o crime de prevaricação, funcionário público que, por indulgência, deixa de responsabilizar subordinado que tenha cometido infração no exercício do cargo. É prevaricação? Não. Condescendência criminosa, lá do artigo 320 do Código Penal. Particular que aquisece com a exigência de funcionário público quando este comete o crime de consussão, entregando-lhe o valor pedido em razão do exercício de sua função, não comete nenhum crime nesse caso. Perfeito, está correto. Assim como quando o funcionário público comete o crime de corrupção passiva, solicitando um valor, uma vantagem indevida, o particular dá esse valor, o verbo dar, não está incluído no crime de corrupção ativa. Então, portanto, eu só dei outro exemplo, tá, pessoal? Portanto, isso é fato atípico, resposta aí C de Cristo. D. O crime de corrupção passiva somente se configura com a efetiva prática ou omissão da conduta funcional do servidor, já que o chamado ato de ofício integra o tipo penal. Não integra, não. É causa de aumento de pena lá do parágrafo 1º, tá? Se porventura fizer alguma coisa ou deixar de fazer, a pena aumenta, tá? E quem oferece dinheiro a perito para que este elabore laudo favorável à sua pretensão, comete crime de corrupção ativa definido no artigo 333. Não é. Nós temos aí a aplicação do princípio da especialidade, artigo 343. Aí, aproveitando, nesse meu reta final, a gente fez uma aula completa de princípio da especialidade. Fizemos uma aula completa de... como é que é o nome que eu ia falar aqui para vocês? De conflito aparente de normas. Falamos sobre tudo, especialidade, falamos sobre subsidiariedade, as posições da banca, falamos sobre consunção, está bem completo e a gente fala sobre essa matéria também lá. Próxima questão, questão 15, também questão letra de lei. A única discussão aqui é se essa presença trazida pelo tipo penal tem que ser física ou virtual. Vou ler rapidamente. Fernando, com 38 anos de idade, adicionou à sua rede social Caio, com 13 anos de idade, dizendo ele ter a mesma faixa etária e manifestando interesse por jogos eletrônicos. A partir de então, passaram a manter conversas diárias, que com a conquista da confiança de Caio, ganharam conotação pessoal acerca da vida íntima do adolescente, como sua relação familiar, ambiente escolar e círculo de amizade. Em dado momento, Fernando pediu a Caio que ligasse a webcam, e assim o menino fez. Então, Fernando, também com sua câmera ligada, se despiu e começou a se masturbar, exibindo-se para Caio como forma de satisfazer a própria lascívia. Em seguida, Fernando convidou Caio para ir até a sua casa. Contudo, Caio ficou assustado e contou para os pais, que bloquearam o perfil de Fernando e se dirigiram à delegacia de polícia para comunicar a ocorrência. Nessa situação, qual foi o crime que ele praticou?
Assertiva é de escola. O crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, previsto no artigo 218-A do Código Penal. Pessoal, a discussão é, olha o que diz o artigo 218-A. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outrem. A masturbação não é conjunção carnal, mas é outro ato libidinoso. A única discussão que a gente pode ter ficado em dúvida é se essa elementar na presença, ela precisa ser a presença física ou ela pode ser a presença virtual. É posição... Não é estupro virtual. Aqui o crime é do artigo 218-A. Aí a posição majoritária na doutrina, o nosso examinador possui livro também sobre crimes contra a dignidade sexual, é que essa presença ela não precisa ser física, né? Ela pode ser a presença virtual. Por isso que também aqui não vejo como alguém que, se quiser anular, conseguir essa nulidade. Próxima questão 16. Essa aqui também a gente trabalha claramente nessa questão do pacto de morte aí nas nossas aulas. Obviamente, a gente não deu esse exemplo aqui igual, né? A gente fala do exemplo das pessoas que estão querendo se matar, se suicidar, mas aí se uma delas vier a praticar efetivamente atos de execução, ela vai responder ou por homicídio consumado ou por homicídio tentado. Se ela ficar só na questão da instigação, ao invés de ser partícipe do homicídio, que deveria ser, porque, se bem que não seria homicídio, né? Mas o legislador aqui excepcionou a teoria monista e criou um tipo especial do induzimento, participação ou auxílio ao suicídio. Resumindo, os dois... Eles eram irmãos? Isso, os dois irmãos fecharam as portas e as janelas do apartamento para se matar. Um deles ligou lá o gás, né? E aí não chegaram a morrer, os vizinhos conseguiram salvar. Resposta da banca: sinceramente, eu acredito que na prova eu também teria marcado essa resposta. Só que alguns professores aí discutiram, eu até liguei para dois, fiquei conversando pessoalmente, e eu acho que o que eles disseram tem fundamento, eu concordo, né? A resposta da banca: Paulo deverá responder pelo crime de homicídio na forma tentada e Roberto pelo crime de induzimento, instigação ao auxílio ao suicídio. É isso. Por quê? Porque Paulo, ele executou, ele realizou atos de execução. Foi ele que ligou o gás. O problema todo é que alguns professores estão defendendo isso aí, e eu acho que com certa razão. Isso aqui é questão que deveria ser cobrado com todo respeito à banca, obviamente, né? Foi meu mestre, vai ser sempre meu mestre, não sei nem se a questão é dele, mas será sempre meu mestre, assim como os outros integrantes. Nós temos a Natasha aí, que mestre também na UERJ, temos vários integrantes da banca que são, assim, expoentes no direito penal. Mas eu acho que essa questão deveria ter sido cobrada numa segunda fase, que aí a gente pode fazer essas observações que eu estou fazendo aqui. Essa discussão é qual? Fechar as portas e janelas do apartamento. Pessoal, vamos supor que essas portas e janelas aqui tivessem abertas e eu ligasse o gás. Isso aqui ia se tornar um lugar que a gente morreria? Não. Mas aí, se eu fechar as portas e janelas do apartamento e ficar bastante tempo com esse gás ligado, porque a nossa sala aqui é muito grande, isso pode se tornar um lugar que a gente vai morrer por conta do gás, é ou não é? Então, nesse caso concreto, o fechamento das portas e janelas funciona ou não como atos de execução? Porque, se funcionar, os dois respondem como tentativa de homicídio, porque os dois realizaram atos de execução. A banca não entendeu que isso aqui fosse... Quer dizer, acho eu, porque senão a resposta não se preserva. A banca não entendeu que fechar as portas e janelas... Falou em portas e janelas ou só portas? Portas e janelas do apartamento não seria início dos atos de execução. Eu acho que aqui cabe uma discussão, sim, a gente tem que pensar melhor, e, novamente, repito, com todo respeito à banca, a gente tem visto algumas pessoas aí já dar... como é que eu posso dizer? Sugestões de recurso, até de maneira um pouco incisiva, de maneira pejorativa. Pessoal, não é por aí. Eu já estive do lado de vocês, hoje eu estou no meio, um dia, provavelmente, eu estarei no lado de lá da banca. A pessoa que está lá, ela tem o ego dela. Isso aí, independente de quem seja. Nós temos 6 matérias,
com 3 titulares em cada matéria. Então, como membros titulares, nós temos 18 pessoas. Elas possuem o ego dela. É óbvio que, se forem questão de justiça e reconhecerem, porque às vezes ela pode não, eu acho que é isso, mas se ela reconhecer que errou, e os que eu conheço não tem problema nenhum quanto a isso, até porque na minha prova nós também tivemos questões anuladas, não lembro se teve alteração no gabarito. Na segunda fase, pessoas que estavam eliminadas conseguiram passar após o recurso, na terceira fase, pessoas que estavam eliminadas conseguiram passar após o recurso. Se elas tiverem aí, e eu acho que terão a hombridade de falar, pô, errei mesmo, vamos anular, isso não tem que ser feito de maneira pejorativa, querendo esculambar a banca, falar que isso é um absurdo. Se eu estou lá do outro lado, eu olho um recurso desse já com menos boa vontade do que eu teria se a pessoa falasse de uma maneira educada. A gente precisa ser educado. Então, tem aí sugestões de gabarito de alguns cursos na internet de uma maneira assim, mais grosseira, que eu aconselho a não utilizar. E outra coisa que eu até falei com os amigos lá da delegacia: por favor, não copiem e colhem recurso dos outros. Porque eu acho que banca não fica corrigindo recursos repetitivos. Então, você pega a ideia, escreve com as suas palavras. É óbvio que a forma, e quem quiser pode contar comigo, eu já falei, tem lá, venho respeitosamente, com base no item tal, não me lembro agora de cabeça qual é, do edital, requerer a anulação, a alteração do gabarito, a banca examinadora, por conta dos motivos que se sucedem. Aí, no final, diante do exposto, requer respeitosamente a anulação ou alteração do gabarito e por aí vai. Eu acho que educação nunca é demais, tá? Então, a banca entendeu que fechar as portas e janelas não seriam atos de execução, por isso um vai responder pela tentativa de homicídio e o outro vai responder lá pelo caput do artigo 122 do Código Penal. 17 leis extravagantes, 18 leis extravagantes, 19 leis extravagantes, questão 20. Em uma investigação policial realizada para apurar o golpe conhecido como falso sequestro, em que uma pessoa telefona para outra, afirmando falsamente ter sequestrado alguém de sua família, toda hora isso vem na delegacia. Caso concretíssimo, tá? E exigindo determinada quantia pecuniária para liberá-la, apurou-se que as chamadas eram efetuadas de telefones celulares que se encontravam dentro de determinado presídio público. Eu não posso nem falar, mas na próxima aula nossa aqui, eu vou contar um caso concreto que eu vou ter passado, que vai ser semana que vem aí, é isso mesmo, igualzinho. Então, realizou-se uma operação policial no estabelecimento prisional, tendo sido apreendidos 27 aparelhos celulares. No curso investigatório, também se apurou que o visitante Maicon era responsável por promover a entrada dos aparelhos telefônicos no presídio e que o visitante Wellington era responsável por trazer novos chips com planos pré-pagos para os aparelhos, enquanto Gilberto, policial penal, fazia vista grossa, deixando de vetar aos presos o acesso aos aparelhos. Gilberto agia assim por ordem de José Augusto, diretor da unidade, que recebia a quantia mensal de 20 mil para a manutenção do esquema. A partir dessa situação hipotética e da jurisprudência do STJ, assinar a opção correta. O tipo penal principal aqui dessa questão é o 349-A, tá? Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar, atenção, a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento prisional. A doutrina e a jurisprudência são pacíficas em afirmar que acessórios não entram aqui. Se eu entrei com um carregador de telefone, hoje em dia não mais, mas antigamente a gente trocava a bateria do telefone, agora já está acoplado, não tem como. Se eu entrei com uma bateria de um telefone, se eu entrei com um chip, eu não cometo esse crime. Eu tenho que entrar com um aparelho de telefone ou rádio ou similar, tudo bem? Então, esse rapaz aqui que está levando chips, o Wellington era responsável por trazer novos chips. Não tem crime na conduta dele. Beleza? Primeira assertiva. O golpe conhecido como falso sequestro configura o crime de estelionato. Posição amplamente majoritária nos tribunais superiores e na doutrina, que na verdade é extorsão. Tudo bem? B.
José Augusto cometeu crime de corrupção ativa previsto no artigo 333 do Código Penal, não. Corrupção passiva. Ele está recebendo, é o diretor 317. C. A posse de telefone celular por pessoa presa, mesmo que esta não tenha participado de sua introdução no presídio, configura o crime de favorecimento específico? Não, não configura esse crime. Esse crime está lá. Olha os verbos núcleo do tipo: ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar. Tudo bem? D. Maicon e Wellington cometeram o crime de favorecimento específico previsto no artigo 349-A do Código Penal. Maicon cometeu, porque estava com os telefones. O Wellington levava só os chips, aí o fato é atípico. Gilberto cometeu a modalidade específica do crime de prevaricação, previsto no artigo 319-A do Código Penal. Deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Perfeito. A resposta, a letra de lei, é assertiva. Só mais uma coisa, pessoal. Quando a questão fala que Gilberto fazia vista grossa, por ordem do seu diretor, aí teve gente que me mandou mensagem no Instagram, 2 pessoas, um aluno e um aluno. Professor, mas aí não é questão de obediência hierárquica? Pessoal, a obediência hierárquica, ela envolve uma ordem não manifestamente ilegal. Essa é uma ordem manifestamente ilegal. Então, não vai poder aí alegar a obediência hierárquica. Tudo bem, pessoal? Assim, como eu falei, na minha opinião, essa prova estava muito menos complicada do que a prova que foi suspensa, a aplicação em direito penal. Agora, a prova está gigante, eu acho que foram 27, 28 ou 29 páginas, e isso aí, para quem não está acostumado a fazer prova, e eu acho que até eu poderia ter me enrolado na primeira metade da prova, porque eu me conheço, eu sei como é que eu fazia a prova, depois eu falo, opa, eu vou ter que ir mais rápido. Quem não tem essa malandragem, de repente, aí, está por uma, está por outra. A gente tem alguns projetos de leis aí que estão tramitando, negócio de cláusula de barreira. Eu tenho uma interpretação diferente do que estão enxergando. Eu acho que isso não funciona da primeira para a segunda fase, da segunda para a terceira. E se nas fases do concurso funcionaria para eventual TAF, que a gente nem tem na nossa prova, funcionaria então para entrega de exames, funcionaria para a CADEPOL. Eu acho que essa questão aí de fases é mais para investigador, inspetor, porque a nossa primeira fase ela é composta de 3 provas. A prova objetiva, a prova discursiva e a prova oral. Então, aqui, estou para enganar ninguém, mas acho eu que quem ali conseguiu acertar o mínimo está muito perto de passar para a segunda fase. Tá? Eu sei que nós temos esses sites aí que fazem a previsão, só que nós tivemos muitas ausências. Teve amigos aqui dizendo que quase 1/3 da prova da sala dele faltou, e isso é bom, isso acaba por modificar um pouco o resultado que é previsto nesses sites, que sempre chega muito perto, mas que não está acostumado com tanta ausência assim, entendeu? E, assim, o que eu tenho a dizer para vocês é que, como é que a gente vai se preparar para uma segunda fase? A gente precisa saber escrever. Nenhum curso vai ensinar a gente a escrever. Então, a gente precisa agora sentar o nosso bumbum na cadeira e escrever. Como eu fazia? Eu me lembro quando eu fui fazer a prova do mestrado, tinha um texto lá que o professor tinha colocado, o texto era dele. Nessa vez eu até fiquei na entrevista, foi bem lá atrás, não fui selecionado. Mas eu lembro que o texto, ele era novo, não estava na bibliografia da prova anterior. O que eu fiz? Eu estudei o texto e eu ficava imaginando, porra, se cair esse texto, o que eu vou escrever sobre ele? E aí eu escrevia. Resumindo, caiu o texto, eu tirei 10 naquela questão. O que vocês têm que fazer? Poxa, vamos ver aqui como é que é o entendimento, estou dando um exemplo, tá, pessoal? Não estou dizendo que isso vai ser questão, não. Vamos ver aqui como é que é o entendimento aí do professor Paulo Rangel quanto à fiança. Outra questão que foi aí, e repito, se eu sou ele, eu não anulo, é a posição dele, ele está na banca, você tem que conhecer a posição do examinador. O candidato, ele tem que ser, acima de tudo, malandro, saber fazer prova, porque como é que quer ser delegado de polícia se não está sabendo ser malandro para fazer a prova? Não estou criticando quem errou a questão, só que assim, se a gente, porque
porra, se está aquilo ali, e isso está no livro dele, é porque ele quer ler. E a gente tem que ser até mais malandro. Não é a posição dos tribunais superiores. A gente nem sabe se é, porque isso nunca chegou lá. Não é a posição dos tribunais superiores. Mas está escrito no livro dele. É melhor eu marcar isso e depois recorrer com base no livro dele, o examinador, o senhor fala isso, como é que o senhor vai me dar errado? Aí ele tem que anular, e até se alguém quiser entrar na justiça é mais fácil do que eu fazer o contrário. Entendeu? Então, vamos ser malandros. Então, por exemplo, aí eu pego a posição aí do professor Gilabete quanto a furto e estelionato. Pô, como é que ele pensa? Pô, vou começar a escrever. Se cair isso na prova, como é que eu escreveria? Pum, 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 pum. Tem que... Ah, professor, então se eu não escrever as 30 linhas eu estou eliminado? Claro que não. Mas o examinador parte do 10 na sua questão. Ele vai te tirando ponto para você ficar abaixo do 5. Porque aí ele te elimina e menos gente na prova oral. É assim que funciona. Não é na prova de delegado do Rio de Janeiro, é em qualquer concurso que tenha segunda prova objetiva e terceira prova oral. Ele vai te tirando ponto para te tirar da próxima fase. Ele não vai te dando ponto. Então, você tem que colocar muito conhecimento para que ele veja que você tem conhecimento. Eu estou citando exemplos aqui do mestrado que foi mais perto, mas é igualzinho na prova. Eu me lembro que, quando eu fui fazer o mestrado, o professor Patrícia tinha um livro de desobediência. Aí caíram as questões lá, não tinha nada de desobediência, mas eu sabia de coisas que ela escrevia no livro. Eu arrumava um jeito de botar aquilo em alguma questão, para ela saber, porra, ele leu meu livro, eu gosto, eu concordo com isso aqui, vai aproveitar. Então, ele falou sobre alguma coisa, mas ele gosta, por exemplo, do livro do professor Leonardo. Aí tem alguma coisa lá de parte geral, que eu vou gastar 5 linhas escrevendo. Porra, eu vou escrever aquilo, porque é mais uma forma de mostrar conhecimento. Ou vocês acham que uma questão, você só responde naquela questão, seja ela qual for, você mata 30 linhas? Não mata. Você tem que trazer um conhecimento de parte geral, você traz um conhecimento de jurisprudência, você lembra do posicionamento doutrinário do integrante da banca. É assim que se faz prova subjetiva. Seja para delegado do Rio, de São Paulo ou do Acre, seja para defensor, para promotor ou para juiz. É assim que se faz prova subjetiva. Tudo bem, pessoal? Se alguém precisar de mim, eu peço desculpas, eu sempre fico aqui, só que hoje eu tenho que ir correndo lá para o trabalho. Né? Eu até pensei que, de repente, eu ia ter que mudar o horário, eu falei, não, eu vou logo lá, tento ajudar, né? Acho que a gente conseguiu ajudar aqui alguma coisa, mas o mais importante, me coloco à disposição, é só entrar em contato comigo. O curso aqui vai começar um curso que não é para a segunda fase, eu não sei se vai ter, é um curso regular, sábado que vem eu estarei aqui, eu acho que é uma aula de 10 a meio-dia, se alguém, eu não me lembro até quando vão os recursos, mas se alguém quiser conversar, pode vir. Então, sábado que vem não daria tempo. Mas a gente vai conseguir as nossas questões, e se alguém tiver alguma dúvida para a segunda fase, pode vir contar comigo. Não trabalhei aqui parte especial, até fui muito sincero, porque eu estou com esse problema lá da dissertação, então não conseguia mergulhar muito no posicionamento deles. A gente tem que ser honesto. A gente sabe parte especial, claro, mas o posicionamento deles a gente tem que estar estudando. Outros professores aqui deram, mas agora a gente já voltou a ter mais tempo. Então, qualquer coisa que vocês precisarem aí, faço o merchandising, indico lá o reta final, tá legal também. Quem quiser aí algum desconto, alguma coisa, me manda uma mensagem que a gente faz, tá barato. Mas o que a gente fez? A gente, até falei isso agora com o policial lá da minha equipe. Ah, pessoal, comprei o livro do Leonardo, também está com o meu curso. Falei, porra, Augusto, você está indo para o caminho errado. Tem que ter o livro dele. Só que eu já resumi o livro dele para você. Então, perde o seu tempo, se for curto, com algo que ninguém trabalhou dos examinadores para você. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa malandragem também. Resultado sai em abril. Não tenho informação privilegiada, mas estou supondo aí que essa prova, a segunda fase, deve ser no mais tardar no início de julho. Segunda fase não, desculpa. Julho. Abril, maio, junho, início. Final de junho, início de julho. Para que a gente consiga encerrar mais ou menos esse concurso até o final do ano. Isso eu conversei com gente da Cadepal. E iniciar a Cadepal no início do ano que vem. Não deve ser esse ano. Repito, tudo isso extraoficial. Não falo aqui em nome do concurso, não falo aqui em nome da Polícia Civil. Estou só tentando acalentar ou deixar vocês mais nervosos, né? Mas o objetivo aqui é sempre acalentar, tá bom? Parabéns aí, todo mundo mandou bem, parabéns. A turma não está muito cheia, mas eu sei que tem muita gente assistindo de casa. Hoje tem essas tecnologias, eu não sou muito chegado, eu prefiro estar na aula presencial, curso da polícia, fora eu prefiro estar aqui, conversar com o professor, conversar com os alunos, tomar meu café, mas é uma tecnologia e que a gente tem que utilizar. Tá bom? Fiquem com Deus aí, qualquer coisa, professormaurocesar@gmail.com ou pelas redes sociais também. Pessoal, um grande abraço aí, parabéns a todos e até a próxima, se Deus quiser.